Mano, esses dias eu tava jogando Akamanto, um jogo de terror japonês que se passa numa escola abandonada. O jogo em si tem toda aquela atmosfera tensa, um bom puzzle e um mapa escuro perfeito pra tomar jumpscare. Mas isso nem é o pior. O que causa pesadelo de verdade é uma criatura sanguinária que te persegue nos corredores, que assombra o jogo e dá nome a ele. Conheçam Akamanto. Akamanto é uma das lendas urbanas mais bizarras e intrigantes do Japão. Ele seria um espírito vingativo, frequentemente descrito como um homem alto de capa vermelha e máscara branca, e seria o tormento de estudantes e pessoas que usam banheiro público. Diz a lenda que se você usar o banheiro da escola ou qualquer lugar público e escolher a cabine mais isolada da porta, você vai ouvir uma voz perguntando se prefere vermelho ou azul. Você estranha, sem entender direito, mas escolhe qualquer um dos dois. Se for vermelho, o espírito do Akamanto vai se manifestar, esfolar o seu corpo e drenar todo o sangue de dentro dele, assim como a cor da roupa que ele usa. Se você escolher azul, ele vai te estrangular até que o seu rosto fique pálido, completamente azul. Como qualquer lenda, existem variações sobre o Akamanto, mas geralmente ela transcorre nessa escolha de um tecido ou papel higiênico vermelho e azul, que seriam utilizados para você se limpar no banheiro. A parada, mano, é que você acha que tá recebendo a ajuda de um estranho, sei lá, mas na verdade tá recebendo uma sentença de morte no lugar. Qualquer uma das cores escolhidas vai dar na mesma. A única forma de sair vivo seria não escolher nenhuma e sair do banheiro sem se limpar. Bom, mano, a partir daí, fica a seu critério. Eu, pessoalmente, prefiro sair do banheiro num estado desagradável do que nunca mais sair. Pelo menos, eu vou estar vivo, né? Se por um lado o Akamanto ataca em escola, banheiro público e costuma ter mulheres como alvo principal, é óbvio que existiriam lendas à altura tão bizarras quanto e que atingiriam o gênero oposto, como é o caso da Jorogumo. Jorogumo seria uma mulher atraente que habita algumas cachoeiras do Japão. A princípio, uma figura sedutora que utiliza de suas artimanhas para seduzir homens perdidos. O que, vamos combinar, mano, já é suficiente para dar medo. Mas o pior é o que vem depois, porque na verdade o corpo de mulher é só uma ilusão, meio que uma armadilha para sua verdadeira forma. Depois de atrair a vítima para uma cova escura, ela se transformaria num ser aracnídeo, de perna e presas de aranha e os prenderia numa teia gigante até que começasse a comê-lo vivo e dividir seus pedaços com os filhotes. Pois é, mano, já não basta o medo de uma mulher bizarra, super aleatória na floresta. A lenda da Jorogumo ainda brinca com a aracnofobia, toda essa repulsa que a gente tem pelas aranhas, e transforma ela numa coisa pior, maior, e que eu espero nunca encontrar na minha vida. Já tem aranha demais no planeta, a gente divide o quarto com elas, às vezes até a cama. Desculpa, mas não vai ser agora que a gente quer um bicho metade mulher, metade aranha, do tamanho de um ser humano, né? Bom, ainda bem que é uma lenda, e uma lenda que fica no Japão. Porque, mano, se fosse aqui no Brasil... Não, tô de boa, obrigado. Outra lenda bizarra que também usa uma figura feminina, mas que ninguém conhece, é a da Oya. Pelo contrário de ser uma mulher-aranha, uma figura mítica, no entanto, essa é uma história que aconteceu de verdade e segura o estômago porque ela é bem pesada. Oya supostamente foi uma mulher que viveu no Japão do século XVII. Ela teria se casado com um samurai do vilarejo de Yotsuya chamado Iemon e começou a viver um pesadelo depois que ele passou a maltratá-la e trair ela com uma mulher rica da região. Nessa época, o marido vivia fora de casa, ela cuidava do filho sozinha e ainda fazia isso doente, mas não para por aí. Iemon queria terminar o casamento, mas por conta das leis ele não podia fazer isso. Então ele envenenou a esposa para que ela morresse e tivesse um motivo para ir embora. Mas bem, esse plano falhou. O veneno não matou a esposa, pelo contrário, fez ela perder os cabelos e ficar desfigurada, quase como um morto-vivo. Desesperado para se livrar de Oya, Iemon contratou um jovem para violentá-la e usar isso como justificativa do divórcio. Olha que bizarro, cara. Bom, isso também acabou falhando. O homem desistiu de cumprir a tarefa e revelou o plano perverso para Oya, o que fez ela enlouquecer completamente, tirar a própria vida e jogar uma maldição antes de morrer em cima do marido. E daí pra frente, mano, vocês sabem o que acontece. Diz a lenda que Iemon foi assombrado pela ex-esposa e que ele passou a vê-la no rosto de todas as pessoas, mergulhando num estado de insanidade até o levar à morte. Essa parte específica da história não tem muito como provar, mas o túmulo de Oya existe na vida real, o que prova que ela existiu e todo o tormento que ela passou por causa de um casamento feito às pressas. Essa história já foi adaptada para o teatro e cinema diversas vezes, todas marcadas por acidentes misteriosos, ferimentos e até mortes sem explicação.
Pra se ter ideia, mano, hoje em dia, diretores e artistas que querem produzir algo sobre a Oya buscam permissão e bênção no seu túmulo por questões de segurança e pra se proteger dessa maldição, alimentada por uma vingança imensurável. Mas a lenda da Oya não é a única com pitadas na vida real. Existem lugares no Japão, por exemplo, com um passado perturbador, onde aconteceram crimes horríveis e onde os moradores locais aconselham ficar longe. Como a floresta de Aokigahara, famosa pelo codinome Floresta do Suicídio, e onde as pessoas entram e se perdem inexplicavelmente. Ou como a vila de Inunaki, que teria existido nos anos 1600 e onde as pessoas somem só de chegar perto. A vila em si nunca foi encontrada no mapa, mas existe um túnel do mesmo nome bloqueado pelo governo e que supostamente levaria a esse lugar amaldiçoado. As pessoas costumam dizer que ele é uma entrada para um lugar perigoso, meio que uma terra sem lei. Outras dizem que é o lar de espíritos que morreram no local devido a crimes reais. As mais céticas pedem para ficar longe pela falta de manutenção e o simples perigo do túnel desabar. Qualquer seja o motivo, é melhor manter distância. Todas essas lendas que eu falei giram em torno de criaturas, espíritos vingativos e lugares assombrados por eles. E mano, todos, cada um é bizarro do seu jeito. Mas nenhuma delas, na minha opinião, é mais perturbadora do que duas lendas em específico que eu deixei pro final. E essas aqui, meu parceiro, só de falar dá um arrepio. A primeira delas é a lenda do Cabeça de Boi. E não, essa não é uma criatura que aparece à noite na sua fazenda para te matar. Ela é uma metáfora para algo maior, quase incompreensível, e isso é o que torna ela aterrorizante. A verdade é que ninguém sabe quem é o Cabeça de Boi, de onde ele veio e o que ele faz. O que sabem é que existe uma história sobre ele, que aqueles que a leem ou ouvem são dominados por um medo terrível, acabam adoecendo e morrem por motivos inexplicáveis. A figura humanoide com cabeça de vaca já é desconfortável por si só, mas o pior é que a gente não sabe nada sobre ele, além de que a simples busca por um sentido levaria o buscador a um destino terrível. E essa lenda, por muito pouco, só não é pior do que a última, a mais pesada e a mais bizarra de todas. Eis o Inferno de Tomino. Assim como o Cabeça de Boi, o Inferno de Tomino gira em torno de uma história que leva o ouvinte à loucura. Mas diferente do último, que é sobre uma história desconhecida que talvez você nunca encontre, o Inferno de Tomino existe, e você pode ler ele a qualquer momento. O Inferno de Tomino é um poema escrito em 1919 por Sadio Yasu, um escritor de histórias infantis que, na época, lançou um poema perturbador. Talvez uma das piores coisas que o Japão já produziu. O poema, de quase uma página, conta a história de Tomino, um menino ou menina sucumbindo ao inferno. A forma que ele é escrito parece um pesadelo, é realmente bem desconfortável de ler. E não que você deva fazer isso, porque dizem as pessoas que quem o lê em voz alta tem consequências terríveis, ficam doentes e sofrem acidentes fatais, como se as escrituras carregassem algum tipo de maldição. E cara, isso não é brincadeira. Tem história de estudante universitário que morreu depois de ler isso, ou o caso de um diretor de cinema que fez um filme inspirado no poema e faleceu ano seguinte. Coincidência ou não, eu não quero saber, e eu nem vou ler isso aqui no vídeo, mas fica aí na tela caso você queira. Só lembra de ler na cabeça, sem falar ele em voz alta, ok? O Inferno de Tomino e as outras lendas faladas nesse vídeo só são algumas das mais bizarras e desconhecidas do Japão. E cara, é bom lembrar que o iceberg é fundo. Deve ter muito mais coisa pior que a gente nem sabe, e o Japão é só um país pequeno. Existe um mundo afora gigantesco de culturas diferentes, histórias e lendas ainda mais obscuras. Só nos resta explorar esse caminho e adentrar nas sombras de cada canto do planeta. Mas antes disso, eu vou tomar meu suquinho. Depois a gente viaja para outro lugar. Sexta que vem, tamo aí de novo. Até já!